O Fluminense tinha subido várias posições, né? Na última rodada. Quando ganhou do Atlético Paranaense. Ao ganhar do Atlético Paranaense. Foi a sequência, né? Fla-Flu e Atlético. Foi Cruzeiro, Fla-Flu e Atlético Paranaense. Era um jogo atrasado, não era também? Isso. Acho que isso ajudou nesse sentido de ganhar. Só ele jogou. Aí projetou, o Fluminense estava em 11º lugar. Isso, onde está o Grêmio. Para 13º. Né? Agora, na verdade, o que a gente observa mais é a distância para o primeiro colocado da zona do rebaixamento. São 2 pontos. Né? Que ele tem são 3 times entre ele e a zona do rebaixamento. Mas o Grêmio está a 2 rodadas da zona do rebaixamento. Digamos assim, se tudo der muito errado, eu nem sei se a combinação permite, mas assim, 2 rodadas de resultados horríveis para o Grêmio. Mesmo assim, ele precisaria de 2 rodadas para entrar na zona do rebaixamento. O Fluminense ainda está ao alcance de uma rodada. A não ser que tenha confrontos, mas aí não tenho como ver isso agora. Mas o fato é que ele sexta-feira vai enfrentar o Grêmio no Maracanã, o jogo passou para sexta. Ele precisa desse resultado para ele ir com algum conforto para jogar contra o Inter no Beira-Rio na rodada seguinte. Então, porque 2 resultados ruins certamente vão trazer de novo uma turbulência que parecia superada. Né? Num jogo que no primeiro tempo o Vitória foi melhor time do que o Fluminense durante a maior parte do tempo. Curiosamente, quando sai o gol do Neres, o Fluminense já tinha estabilizado um pouco o jogo, mas acaba indo para o vestiário perdendo. O Fluminense é um time que hoje vive muito da sua capacidade de ser sólido e de ter vigor para fazer ataques diretos ao adversário. E aí o Mano repete no intervalo uma substituição. Ele tem feito quando está com a necessidade, ele tira um dos volantes, no caso hoje o Vitor Hugo, coloca o Keno, passa o Lima para o meio campo. O Fluminense volta melhor no segundo tempo. A capacidade de retenção de bola. Isso, fica um pouco mais com a bola, consegue construir mais, coloca o Ganso entra um pouco mais no jogo. Sai esse lance do gol, e aí ele faz... Pancada, né? É um pecado o gol não ser dado a ele, né? Porque acaba sendo gol contra do goleiro. E aí ele vai para tentar ganhar o jogo, né? Porque aí ele faz 2 trocas que, na minha visão, certamente ele pretendia melhorar. Esse é o lance da infelicidade do Manuel, ele erra o domínio da bola, o controle da bola na lateral do campo, e daí surge o lance do pênalti. Aparentemente, para mim, o Mano quis melhorar a qualidade técnica no meio. Ele tira o Ganso já por um desgaste, coloca o Marcelo, que hoje ele vê muito como meia, e coloca o Cauã Elias no lugar do Cano. Tira o Cauã, bota o Cano. Coloca o Cano no lugar do Cauã Elias. E o Cauã fez um bom jogo hoje. Isso. Só que com isso, para mim, ele fica com um time que repete alguns problemas do início da temporada do Fluminense. Falta de vigor, falta de opção de velocidade, jogador que arrasta mais a marcação. Em contrapartida, o Vitória estava todo renovado. Isso. Jogadores frescos fisicamente, jogadores de mais velocidade. Carlos Eduardo é um jogador que entra muito bem no Vitória. E o Fluminense acaba sofrendo muito a parte final do jogo, quando o Mano, em tese, tentou melhorar um pouco a qualidade técnica para ganhar o jogo, mas o time acabou perdendo perdendo presença física no campo. Isso. Agora, sobre o Vitória, tem um detalhe que a gente não pode perder de vista. Tem ganho os confrontos diretos. Verdade. Tudo bem que acabou dando uma sorte de vários deles. Nas últimas rodadas, ele ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Juventude, ganhou do Bragantino, ganhou do Fluminense. E tinha ganho do Criciúma antes também. Isso. Tem 10 vitórias no campeonato, que é uma coisa importante isso. Por exemplo, o Juventude tem 8 vitórias. Tem um ponto a menos só, mas tem 8 vitórias. O Corinthians, tudo bem que tem um jogo a menos agora, tem 7 vitórias. São 3 para chegar. Na hora de um empate em pontos ali. É como se ele tivesse um ponto a mais. E tem mais 2 confrontos diretos dentro de casa até o final do campeonato. Né? Vou até pegar aqui, ó. Vitória joga contra o Corinthians, no Barradão, dia 13 de novembro. E na penúltima rodada recebe o Grêmio, né? A gente não sabe como é que vai estar a situação do Grêmio até lá. Bom, e agora sim, vamos ao pênalti anulado no jogo do Vitória com o Fluminense. Vamos aqui na sequência, é isso aí. Primeiro, o pênalti marcado em campo pelo Flávio Souza, nessa disputa do Thiago Santos com o William Oliveira. Tem um leve contato ali sim na passada do Thiago Santos, mas repara que o William Oliveira ele dá mais um passo. Né? E depois ele percebe que pode tirar vantagem desse contato e salta. Primeiro que na hora do contato... Quica no chão, parece, né? Na verdade, na hora do contato, como ele estendeu muito a perna para poder fazer o domínio, ele já está ali, de certa forma, já desequilibrado. Tem um contato mínimo do Thiago Santos, ele ainda dá mais um passo e depois dá um salto espetacular. Olha só, ele já está desequilibrado, tem sim um contato mínimo do Thiago Santos, e aí só depois, olha só, ele dá esse salto
espetacular, e o Flávio Souza muito próximo ali. Esse sim é um lance que mesmo o árbitro estando ali com o seu ângulo de visão, estando próximo, para mim é um erro claro esse. E aí ele dá um salto, e aí o Flávio Souza acaba, após verificar no VAR, ele anula a penalidade e, na minha visão, de maneira correta, porque aquele salto do William Oliveira é completamente assim, desproporcional àquele contato. Mesmo tendo havido o contato, sim, mas o VAR deve intervir? Então, é que aí depende, Mansur, é ótima a sua observação, porque a gente sempre fala assim que depende muito Porque eu também não achei pênalti, mas eu fiquei com essa dúvida. Sim, mas depende muito da comunicação. Né? E aí é só com a divulgação do áudio mesmo, por isso a gente fala que o ideal seria a liberação do áudio já durante a transmissão. Nem aquela após a revisão, a CBF tem adotado em alguns jogos, é uma pena, né, do árbitro comunicar a decisão, né, no estádio. Mas depende muito da comunicação, porque no primeiro momento, quando o Flávio Souza ele marca o pênalti, a primeira reação dele é já avisar, está sendo checado. Ele também não estava convicto, ele não marcou com segurança, ele já ficou o tempo todo ali administrando. Isso é um ótimo termômetro, né, Paulo? Sim, porque quando você está convicto, você marca o pênalti. Às vezes o juiz não quer nem conversa. Os caras vão reclamar, ele não. Sai. Tem momentos em que a gente sente na intensidade do gesto do joelho. A firmeza na marcação, já inicia o procedimento, coloca a bola no local, posiciona o goleiro, e se tiver alguma coisa excepcional, o VAR vai chamar. Mas ali, desde o primeiro momento que ele marcou, ele já mostrou uma insegurança e já ficou ali na insegurança, e aí, para mim, na minha avaliação... Torcendo para alguém salvar ele, né? Torcendo para salvar, e aí anulou o pênalti. O próximo passo na utilização do VAR podia ser a simulação, né? Hoje não dá, né? Não dá, mesmo assim, o juiz revendo o lance. Não, porque simulação é lance de cartão amarelo, então, ele não está no protocolo. Mas também não pode passar ainda não pode passar de uma revisão completa do lance. Olha, não é pênalti, é simulação, e além de ser simulação, é cartão amarelo. Mas se for um lance que o árbitro for ao monitor, observar uma das situações revisáveis, e ali verificar uma simulação e decidir, ele pode tomar qualquer decisão. Hoje poderia ter dado um amarelo aí. Porque quando o árbitro vai ao monitor, a decisão final, o VAR não pode chamar para aplicar o cartão amarelo. Mas aí ele vai tomar uma decisão, ele vai rever... Vai analisar tudo. Se ele marca um pênalti, vai ao VAR, verifica uma simulação que ele entende que é passível de amarelo, ele pode aplicar. Talvez nesse lance, justamente pela dúvida do Mansur, por aquele primeiro contato, teve um certo contato ali do Thiago Santos, aí ele acaba retraindo. A simulação, quando não tem nenhum tipo de contato, é uma ação que é para jogar a torcida completamente contra, aí você fica mais seguro de aplicar o cartão amarelo. Quando tem um mínimo de contato ali na disputa, a recomendação é não marca o pênalti e dar uma segurada na aplicação do cartão. Esse jogo teve outro pênalti, aí sim, marcado. Com reclamação. Com reclamação, e eu quero chamar a atenção para a ação do Mateuzinho. É um outro lance que tem contato físico entre os jogadores, mas na minha avaliação, quem busca o contato, quem provoca o contato é o Mateuzinho. Se a gente puder voltar esse ângulo de trás aí, por favor, repare que o Lima em nenhum momento... Agora, essa imagem é ótima. Olha como ele coloca o pé na frente da corrida do Lima. Um pouquinho antes. O Lima, a gente pode voltar um pouquinho antes. Aqui. Parou, por favor. Só chamar a atenção, né, que o Lima, em nenhum momento, não é que ele é imprudente, ele muda a trajetória e ele chega atrasado de maneira imprudente e derruba o Mateuzinho. O Mateuzinho, desde o primeiro momento, ele não buscou o domínio da bola. É ele que se colocou... na trajetória do Lima. Foi ele quem buscou o contato, é ele que deixou a perna, e agora a gente pode soltar. Olha só como ele joga a perna direita, olha como ele dá um salto. Ele dá um salto, ele busca o contato, o Lima está numa trajetória normal, paramos na hora do salto dele, por favor. Volta um pouquinho aqui. A gente vai ver, volta só um pouquinho antes. Aqui, pouquinho antes. Aí, tá bom aqui. Vamos analisar quem está indo buscar a bola, tentando jogar, e quem está indo para buscar o contato. Vai, bem devagar, por gentileza. A gente pode ir soltando agora. Pode ir soltando bem devagar. Aí, ó, paramos aqui. Pode seguir mais um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho. Paramos aqui, ó. O Mateuzinho, ele não está indo dominar a bola. Não é que ele ganhou, ocupou o espaço e aí foi atropelado pelo Lima de maneira imprudente. Não. Desde o primeiro momento, olha como é que está a perna desse jogador aqui, ó. Ele dá um salto, ele busca o contato. Você sabe que para mim não foi pênalti. O Martin, não houve pênalti. neto do nosso amigo Aiden André Mota,
que tem um cartão vermelho, né? Tem. Ele gosta de fazer às vezes de juiz, ele usa uma expressão, eu não sei se ele já ouviu de você, ou ouviu numa transmissão nossa, que ele diz assim, buscou contato veio, pênalti. E aí ele aponta para a marca. Porque às vezes tem isso. Isso é um meme, isso é um Às meme vezes de o rede jogador- social. famoso. Ah, é meme? Isso é um meme de Ele rede aprendeu social. na rede social. Esperou Buscou o contato veio. Desse aí- Parte geracional. A parte já conhece ou não. Porque às vezes tem isso mesmo. O jogador malandro, busca o contato e o zagueiro cai na dele. Mas ele alterou a trajetória da corrida dele para buscar. Porque tem hora que o jogador, ele chega primeiro, ele domina a bola e dá uma freadinha assim, mas já com a aí- bola dominada e espera o contato. Então, Mas agora a esse dificuldade não. que eu estou tendo é de entender qual foi o contato que o Lima teve com o Mateuzinho. Então. É outro VAR que a gente vai precisar Assim, ouvir o áudio. nenhum mas dos esse- dois não vai lances, ter pra áudio mim, é porque não pênalti. teve intervenção do vídeo. Aí não divulga. Não, porque essa marcação é do campo, né? Mas o Só quando tem interesse, Mansur. já foi divulgado. Não tem é. critério Isso da aí, porque o VAR divulgação do áudio analisou. do VAR. O VAR não Sim, mudou a marcação. Claro que mas analisou porque teve é a um lance, conversa. é um pênalti. No início, a divulgação era só de quando tinha uma decisão modificada pelo VAR, eles mostravam a análise do VAR. Quando é lance que é polêmico, divide opinião, e no entender da comissão a decisão é acertada, mesmo sem a interferência do VAR, eles divulgam. Então, a divulgação não tem critério. Esse, provavelmente, não vai ter divulgação, não teve ação do VAR, a decisão de campo Eu acho esse erro foi grosseiro, respeitada. especialmente grave porque ele decide o jogo. O outro lance tem mais contato do que esse. É. Sim. verdade. O Thiago Santos teve mais risco, assumiu mais risco, né? jogo, Naquela passada do que, que é um essa confronto corrida direto, normal né? do Lima. É isso. São Pra dois mim, nenhum times dos dois é lutando pra pênalti, cima, só pra deixar claro. Nenhum dos dois é pênalti, mas o outro teve mais contato do que esse.